para as palestras, Regiane Alves! Pode colocar esse aqui? Não, os dois. Esse aqui também. Ai, obrigado! Pela primeira vez sendo microfonado em vez de microfonar. É, realmente. Olha, bro. Vamos lá. Bora, porra! Opa. Aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, né? Eu já tava achando que era noite. Bom, esse aqui é o título da minha palestra e eu espero que vocês... deixa eu pegar o passador. O passador tá aqui, né? Bora lá. Não vou me apresentar propositalmente, então simbora. Vamos lá, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Quem tem filho? Levanta. Não necessariamente precisa também um filhinho. Não vai contar dessa vez. Cara, mas não só quem tem filho, mas assim, quem tem um irmãozinho, quem tem um priminho, que convive. Acho que até na realidade quem não tem, mas já deve ter passado por algo parecido com isso aqui. Tu tá lá, focadaço, aí chega, papai, o que você tá fazendo? Maninho, o que você tá fazendo? Tô estudando, tô trabalhando. Passou 5 minutos. Mamãe! Puta que pariu, que guri chato. Tô trabalhando, filho, depois a gente conversa, eu dou atenção. Spoiler, você nunca explicou o que você tava fazendo. Bom, e o meu objetivo com isso eu fiz uma pergunta semente para vocês e eu quero defender aqui que todos nós nascemos criativos, mas a gente desaprende a ser conforme crescemos. E eu quero mostrar como isso acontece e como resgatar isso, tá bem? Primeiro motivo, primeira coisa que eu quero falar 2 motivos principais pelo que eu acredito que deva ser importante ser criativos. Eu vou dar um objetivo e um subjetivo. O motivo objetivo é que temos o boom das IAs. Opa, deixa eu aqui. Olha, bora lá. O boom das IAs. O boom das IAs hoje vai fazer com que basicamente aconteça o que aconteceu muito tempo atrás quando a internet ficou acessível. Todo mundo vai começar a poder se desenvolver com mais facilidade. Cada vez mais nós não vamos precisar aprender sobre os nichos da área que a gente não atua. Isso vai fazer com que aconteça um simples fato. Alta acessibilidade, baixa entrada no mercado, a barreira vai diminuir bastante e com isso a gente vai ter muita oferta. E quando a gente tem muita oferta desse jeito, o que acontece? Produtos e serviços ficam muito semelhantes. Então, também trazendo o preço baixo. Ou seja, depois de muitas décadas e muitas mesmo, a criatividade vai começar a ser uma necessidade para a gente, para poder se destacar. As marcas vão ter que ficar realmente muito mais focadas em se destacar na prateleira. Agora o motivo subjetivo é que você vai ser mais feliz, ao meu ver. Ser criativo é um convite para que você volte a apreciar os pequenininhos, grandes momentos que você vivenciou. As pequenininhas, grandes coisas da vida. É como que eu posso comparar com essa mentalidade de fracasso versus fracasso. Tem pessoas que veem o fracasso como uma derrota e uma frustração. Tem outras que vão ver como uma experiência para melhorar. Mas afinal, o que é criatividade? Pelo jeito vocês sabem bastante, né? Brincadeira. Mas ao meu ver, fazer soluções e trazer criações através de coisas aparentemente inúteis. O que eu quero dizer com isso? Para que serve um chinelo? Galera, pode responder. Quando você correr da sua mãe... Opa! Chegou num ponto bacana. Galera, serve para calçar, para a gente não andar descalço, mas com uma pitadinha de criatividade. É para usar para matar barata, para surrar os filhos, para fazer a trave do gol. Mas você deve estar falando assim, cara, que exemplo meio infantil, né? Mas isso aqui é o supra-sumo da criatividade. É essa capacidade de atribuir novas funções, novas utilidades. Agora, se você achou isso um exemplo bobo, então bora para algo um pouquinho mais palpável. Imagina que você está numa fila, uma fila extensa aqui, todo mundo está de pé. Vocês não têm senha, não têm ficha, não têm papel nenhum.
Como que você faz para sair da fila e garantir que você não perca seu lugar? Deixa meu sapato lá. Olha, exatamente. Exatamente. Eu tiraria um dos meus calçados, colocaria lá e ficaria com um no pé. Aí eu falar, opa, esse aqui é meu par. Mas a pessoa guardar o... Ou, mas ela pode te passar a mão. No bom sentido, perdão. Mas, caso vocês ainda acharam isso bobo, é o que aconteceu na Bahia. Aconteceu na Bahia, onde os turistas queriam aproveitar melhor o lugar onde eles estavam e, ao mesmo tempo, queria garantir a sua reserva no restaurante. E tá aí. Oi? De graça. Também. Mas, cara, se isso não é criatividade, eu não sei o que é. Mas, vamos lá, agora que vai começar as pedradas. Como que a gente começa a perder o sentido criativo, ao meu ver? A gente não entende a condição primária para que essas três coisas aconteçam, que é que a gente associa muito à criatividade. Pensar fora da caixa, se conectar com os pontos, até o Steve Jobs, Connect the Dots, né? E a inspiração em si. A gente não entende qual que é a primeira coisa que você precisa ter para que isso aconteça. E eu gosto de dizer que nós não temos ideias, no sentido de criar elas. Se eu, por exemplo, te der um quebra-cabeça e pedir para que você monte ele, você vai chegar assim e falar no final, eu criei um quebra-cabeça? Não faz sentido. Essa mesma lógica se aplica para ter ideias. E é aí que encontra a condição primária. Você precisa, para montar um quebra-cabeça, do quê? Das peças. Você precisa receber essas peças com você. Você precisa aceitar essas peças. E essas peças podem ser na vida criativa. Um filme que você assistiu, um jogo, uma experiência, uma conversa. E todos esses estímulos são fontes de inspiração pra gente. É como se a gente fosse uma antena que está tentando se sincronizar e, ao mesmo tempo, através do nosso sentido criativo, prestar atenção devida para o que vemos, escutamos, sentimos, degustamos. Só que o problema é isso daqui. A gente não sabe lidar com a hipocrisia. Inicialmente eu queria associar isso mais ao perdão, só que achei que ficaria muito subjetivo para vocês. Acho que a hipocrisia é algo mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa te deu o bolo. Vocês simplesmente combinaram e ela não teve a palavra. Com isso, você consegue chamar essa pessoa de mentirosa? Não, no mínimo você vai suspeitar que ela é irresponsável, correto? E aí o problema é que se ela começa a repetir esse mesmo comportamento, você vai ter um histórico na sua cabeça e você vai começar a fazer o que eu chamei aqui de transferência de credibilidade. Você vai estar sempre esperando o pior dela novamente. E aí o que acontece na prática? A gente não consegue lidar com isso aqui. Diferenciar a mensagem do mensageiro. Por mais que ela errou 99% das vezes, você tem a obrigação de checar se ela está errando novamente. Não é assumir que ela errou. E basicamente a gente começa a criar essa barreira que impede das peças chegarem a gente. A gente escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Em outras palavras, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Só reiterando aqui mais uma vez. A gente não permite que as peças, que as mensagens, os estímulos cheguem até a gente. Eles até chegam, mas passa batido. Cada pessoa, ela vai ter, de maneira subjetiva, as suas barreiras. Porque cada um tem as suas frustrações, repreensões e desincentivos. Nós, como crianças, nós nascemos zerados, formatados de fábrica. E a gente não tem esse filtro, esse histórico. Conforme essas três coisas vão acontecendo, entre outras, a gente começa a criar essas barreiras. E para isso, eu tenho 3 dicas para poder tentar superar isso e melhorar. A primeira é, anote os pensamentos. É sério, anota os pensamentos, cara. Eu não tô zoando. Isso aqui eu acho que talvez seja uma das etapas mais importantes. É que nem um sonho. Se você tem ele, se você não incentivar a sua memória assim que você acordou, tu vai esquecer desse sonho. Nosso cérebro é feito para montar as ideias e não para armazenar ideias. Imagina você conseguir conectar todas as suas experiências, estímulos de uma maneira subjetiva, quer dizer, subjetiva não, subconsciente, e quando acontecer um gatilho, você consegue acessar elas. Obsidian. Recomendação aí para vocês.
E a segunda dica é confronte suas convicções. Isso aqui é até uma dica para a vida, para que a gente simplesmente consiga fazer com que menos discussões políticas, por exemplo, aconteçam. Se esforce e tente entender o absurdo que você acredita que está ouvindo, porque talvez você esteja errado no final. Esse aqui você ignora porque é rascunho do meu pensamento, tanto que esse slide aqui, ele é só um rascunho realmente. E essa aqui é realmente a terceira dica. Aprenda a gostar do tédio, da sua própria presença. Principalmente agora, com muita rede social, muito estímulo, dopamina, TikTok, geração TikTok, né, guys? Foda. Mas quando você aprende a superar o tédio da sua própria presença, você dá espaço para os seus pensamentos e para as suas ideias nascerem, para as peças chegarem até você. E agora a dica bônus, ela estava na primeira pergunta que eu fiz para vocês. Do filhinho, do irmãozinho. O que acontece se todas as vezes... Mini hit. O que acontece se todas as vezes que o seu filhinho chegou, seu irmãozinho, e perguntou para você o que você estava fazendo, e você responde para ele, estou estudando, e você pensa, puta, que encheção de saco de novo. Você aos poucos começa a minar a genuidade, a criatividade dela. E ela para de ter interesse, que é interesse genuíno. E, aos poucos, você vai colaborando para aquelas 3 coisas que eu falei. Repreensão, desincentivo e frustrações. Entre outras, né, que não dá para mencionar aqui. Mas, se você reclama que você não tem criatividade, ou que acredita que isso está muito ligado a um talento super talentoso, ou até mesmo pior, um dom, eu te convido a questionar. Será que você não está sendo hipócrita dessa vez? Seja um hipócrita e entenda a criatividade. Meu nome é Richelle, sou um editor de vídeos, gosto de fazer histórias, roteiros, e é isso. Espero que a mensagem, as peças tenham chegado até a cabeça de vocês. E é isso. Foi difícil esse final. Galerinha, estamos chegando ao final. Queria pedir aí, enquanto a gente vai finalizar esse evento do campeonato de palestras, para minha equipe, o Igor, a Tome, o Bael, se puderem ir onde o João Pessoa lá, o